Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Sabedoria Sagrada. Eu sou Alex Lima. E eu sou Lia Córdova. E hoje nós vamos entrevistar quem? Érica Fernandes Fernandes. Isso aí. É a nossa amiga, ela é uma consteladora, uma terapeuta integrativa, que trabalha com as terapias de Reiki, aromaterapia, cristais, constelação familiar, mesa radiônica e tarot terapêutica. Tem também em comum o esposo dela que faz incensos e tinturas de plantas para banhos energéticos. A gente precisa convidar ele aqui então, né, para falar de incenso, né? Com certeza. Currículo bom, hein, Érica? Só que hoje o nosso tema vai ser o quê? Constelação familiar. Então, você vai falar hoje sobre você como uma terapeuta consteladora. E aí, a gente queria saber um pouco a respeito de constelação familiar, que é uma terapia muito importante, atual no momento, mas que poucas pessoas sabem sobre o significado, como é feito. Então, assim, a gente achou a oportunidade de falar um pouco mais da constelação como uma terapia mesmo, né? E é isso. O que você poderia falar para mim sobre a constelação familiar? Oi. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. É um momento muito mágico. Gratidão. A constelação, então, como você falou, são várias terapias, né? Mas Sim. A constelação é uma terapia que eu amo. E ela foi criada pelo alemão Bert Hellinger. E o Bert Hellinger, ele começou a estudar isso que acontecia nos sistemas familiares, aquelas repetições que acontecem, os conflitos familiares que acontecem, que vem acontecendo de geração para geração, a mesma problemática, e aquilo começou a chamar a atenção dele. E ele foi muito a fundo e ele começou a desvendar. E a constelação vem justamente para falar disso, desses bloqueios que nós temos no nosso sistema familiar, dessas travas de repetições negativas que a gente carrega, certo? Sim. Eu vou só falar um pouquinho da constelação familiar para entender. A constelação familiar, ela tem 3 leis universais sistêmicas. Essas leis são a base da constelação familiar. Se você sai de uma dessas 3 leis, a vida trava. A vida, de algum jeito, ela começa a ter algum problema. A primeira lei é a lei da hierarquia. Quem veio antes tem precedência. O vô tem precedência sobre o filho, que tem precedência sobre esse. O que a gente vê muito, principalmente hoje em dia, o filho que é pequeno aqui, querer ser maior do que o pai, querer ser maior que o vô. E quando o filho sai desse papel, que é pequeno, de filho, e ele quer pegar o papel de grande, primeiro que ele perde a força, porque ele não tem essa força para ser o grande. Isso acontece uma problemática gigante no sistema familiar. A outra lei, que é a lei do equilíbrio, que é o dar e receber. Sempre, sempre precisa ter equilíbrio. 50% para dar, 50% para receber. Vou dar um exemplo nas relações afetivas. Quando um dá mais que o outro e o outro só recebe, existe um desequilíbrio. Essa relação, ela vai falir, porque é uma lei. E quando nós saímos das leis, não dá certo. E a outra lei, que é a lei do pertencimento. Essa lei é muito linda, porque todos pertencemos ao nosso sistema familiar. Todos. Não importa se você tenha problemas, se você tenha vícios.
todos pertencem ao sistema familiar. E isso acontece muito, a gente excluir certas pessoas da nossa família porque eles têm algum problema. E quando excluímos alguém da nossa família, que é a lei do pertencimento, isso gera também um conflito gigantesco. Então, isso é um resumo bem rapidinho do que é constelação. Certo. E, assim, eu não conheço constelação, ao contrário da Lia, Sim. que tem um grupo Temos o grupo. onde vocês colocam a constelação de uma forma bem legal. Sim, sim. Né? Então, assim, não conheço. Né? Para mim é um mundo novo, o mundo da constelação. E o que é campo mórfico na constelação? Que é uma palavra assim, acho que o povo fica meio, né? Sim. Essa palavra, por exemplo, eu não tenho nem noção o que seja. É muito legal, porque o campo mórfico é tudo onde acontece a constelação familiar. Ah, legal. Todos os traumas do nosso sistema familiar estão nesse campo mórfico. Vou só dar um exemplinho. Quando a gente faz aquela constelação em grupo, aí a gente coloca uma pessoa nesse... Não tem nada, a gente vai fazer a constelação, é um chão, normal. Quando a pessoa entra nesse campo para fazer a constelação, ela começa a sentir sintomas que ela não sabe, ela não tem contato com a pessoa que ela está constelando. E ela começa a sentir totalmente esses sintomas. Tem um trechinho aqui que eu vou querer ler, Sim. que eu acho que é muito legal para explicar sobre o campo mórfico. Através de repetições de padrões, as atitudes individuais, começou com Sim. se tornam hábitos coletivos. Isso se torna hábito na família inteira, se tornando uma força maior. Então, você imagina isso. Teve um padrão muito forte de uma ancestralidade lá atrás, muito atrás, de 3, 4 gerações, vamos pôr assim, um assassinato, uma Sim. tragédia muito grande. Um cometeu aquilo que era tão pesado, tão doído para aquele sistema familiar, reverberou ali, que foi passando. Essa pessoa que nasceu hoje, nem conheceu esse tataravô, ela sente tudo o que aconteceu lá. Ela não tem contato, ela nem sabe da existência disso. Isso a gente vê muito em casos de adoção, porque a criança adotada, ela tem 2 sistemas familiares. Por mais que ela não queira saber quem deu a vida para ela, ela traz isso com ela. Entendi. Entendeu? Eu queria fazer uma pergunta. Ai, sim. Você contou uma história uma vez que eu achei super interessante do macaco. Eu gostaria que você falasse, porque ali eu acho super legal. A história dá para entender melhor, né? Desse sistema do macaco, não é? Sim, sim. Isso tem um inglês, ele é biólogo, e o nome dele é Rupert Sheldrake. E ele que fez essa descoberta do campo mórfico. E ele começou a analisar os macacos. Os macacos, todos os dias, eles iam lá e comiam uma batata. Pegava a batata do chão e comia. Um macaquinho passava um rio ali, ele foi por ele no rio, lavou essa batata e comeu. E ele gostou. No dia seguinte, ele fez a mesma coisa. Foi no rio, lavou e comeu. Um macaquinho que estava perto achou legal e foi lá e copiou. Lavou. Todos os dias, cada dia aumentava um macaquinho a mais que ia lá, lavava, sem ensinar, sem nada. Lavava a batata e comia. Eles perceberam que em um curto tempo, todos os macacos daquela região estavam lavando a batata e comendo. Isso foi além. Eles perceberam que macacos de outros países distantes estavam fazendo isso.
Muito interessante, É muito né? interessante. É gigante isso. Esse campo mórfico é além do que a gente imagina, entendeu? É maravilhoso. Eu falei para vocês, eu me arrepiei. Mas é de arrepiar Porque mesmo. é muito lindo. Achar que já está em outro país, em Sim, outro, assim, sim. como que pode, né? Sim. É bem interessante. Aí eu lembrei, falei, eu vou perguntar muito para legal. ela contar a historinha, porque eu achei, assim, fantástica essa história. Ai, legal. Obrigada. Bom, a gente pode mudar de assunto ou você tem alguma coisa para finalizar Não. sobre esse tema? O outro, esse que é o mais legal, porque eu participo muito, que é do grupo, em grupo, né? Quais os tipos de constelação? Deus é tão bom que não faz um tipo só, faz vários, né? Verdade, Então isso é legal. é. Então, eu gostaria que você falasse sobre quais os tipos de constelação. Tá, isso é muito legal. Agora a gente vai entrar na melhor parte, porque é a parte da constelação em si. Sim. Existem 2 tipos de constelação. Nós podemos fazer em grupo e podemos fazer individual. Sim. Eu vou começar falando da individual. A individual é a constelação que eu mais trabalho. Por que eu acredito? Primeiro, no corre-corre do dia a dia, as pessoas elas estão muito pilhadas, muito estressadas. E todas, sem exceção, elas precisam de um carinho, precisam de um tempo para você. Sim. E a constelação individual, ela vai ter todo aquele tempo para ela ver tudo que acontece no seu sistema familiar. E ela vai ver com carinho. Vai ver Jogador desconhecido. O tempo inteiro ela vai ficar lá tendo esse momento tão especial. E um outro detalhe que eu acho também que a constelação individual, ela é muito procurada. Porque as pessoas não querem que outras pessoas vejam a sua dor. A sua dor é tão grande que ela não quer compartilhar. Ela quer só para ela. Sim, verdade. A constelação em grupo, ela é muito dinâmica. Porque esse que eu falei agora do campo mórfico, ele vai agir totalmente. Porque a pessoa fala assim, eu vou dar um exemplo. Ali, eu quero constelar. Sim. Aí vamos constelar, vamos. Aí ela vai, aí a gente tem um grupo de pessoas que, na grande maioria das vezes, não se conhecem. Não conhecem a vida da Lia. Aí a Lia escolhe uma pessoa para representar ela. Vamos supor, ela escolhe você, Alex. Aí você entra nesse campo mórfico e você começa a sentir certas coisas que só a Lia sabe. Aí ela escolhe uma pessoa para representar o tema que ela quer constelar, porque isso daí varia muito, né? Aí ela escolhe essa pessoa é o tema. E aí é mágico, porque a constelação ela vai abrindo, ela vai mostrando o que precisa ser adicionado. É um pai? É uma mãe? É um excluído? É um antepassado? Não sabe. E assim, vai mostrando pra gente, para nós os consteladores, o que precisa ser feito. Parece que sai um véu assim da frente e a gente começa a sentir. E aí, ou a Lia, ou a pessoa que está constelando vai escolhendo outras pessoas e vão sendo inseridas nesta constelação, entendeu? E cada um vai sentindo uma coisa. Eu queria falar sobre isso, porque assim, eu já faço constelação há uns 6 anos, mais ou menos. E eu tenho muita gratidão como participando, porque tem eu querendo ser constelada ou eu participando para ajudar o outro a ser constelado. E eu falo para você que é uma coisa maravilhosa. Eu já tive algumas sensações dentro do campo que eu falava assim, gente, não é meu. Isso aqui não é meu, assim, o meu sentimento. Então, assim, foi fantástico. Eu adoro constelação em grupo. Adoro. Que delícia, mas é maravilhoso mesmo. Eu amo. O meu slogan é constelar só faz bem. E eu
falo isso direto porque é maravilhoso. Sim, no meu caso, É. eu tenho, assim, maravilhas de coisas maravilhosas que aconteceram comigo para constelação. Eu sou uma divulgadora da constelação, porque ela é bárbara. libertador, não é? Sim, libertador. E quanto mais você vai... Isso é uma coisa que você falou que é muito interessante, Lia. Porque conforme você vai fazendo constelação, mais liberações vai tendo no seu sistema familiar. Sim. Não necessariamente quem está fazendo a constelação é o único a ter os benefícios da constelação. Todos têm, né? Todos os representantes que estão trabalhando na constelação, eles também começam a ter os benefícios para o seu sistema familiar. Porque nada é por acaso. Quando vai alguém constelar e escolhe uma pessoa, essa pessoa que está sendo escolhida não é por acaso. Tudo tem um porquê. Sistemas familiares que são parecidos, mesmas dores, mesmas dificuldades que tem em um, tem no outro, entendeu? Então tudo é sistêmico. Portanto, é um grupo, mas que todos ali trabalham Estão recebendo. de todas as formas. Sim, no grupo todos estão. No legal. individual, é a pessoa só com ela só tem essa cura, é para ela, sozinha. Certo. Entendeu? Mas tudo que se vê na constelação em grupo, se vê também na individual. É, porque o coletivo, é limpo todo um coletivo. Sim. Todos ali estão recebendo, todos. É maravilhoso. Todos, é maravilhoso. algo inacreditável. Eu tenho, assim, várias situações de como é real depois da constelação. Coisas que aconteceram comigo e com pessoas do grupo que foram fantásticos. Assim, é algo extraordinário. Você vê a mudança, você está limpando um sistema, né? Sim. E eu sempre falo, eu tenho na minha frente 7 mulheres depois de mim. E eu sou a grande ali, né? Sim. Então eu falo, não, eu tenho que limpar a minha descendência. Então vamos fazer a constelação. E cada vez que você faz uma constelação, Lia, você pode ter certeza que você está limpando para todos esses descendentes que ainda virão. Sim, É assim, as filhas das suas netas, filhos das suas netas, eles com certeza pegarão um sistema familiar muito mais leve. Eu vou falar pra você que eu até emocionei agora. Porque enquanto eu estiver viva, eu vou constelar para minha descendência. Com lindo. certeza. Que lindo. E com certeza muitos virão falando, olha lá, a Bisa fez isso. E ajudou todo um sistema familiar. Sim. Então eu abençoo por eu ser grande na constelação, a minha descendência. Então eu só tenho gratidão pela constelação. Posso falar? Eu vejo você. Eu vejo você. E existe outras formas de constelar, né? Sim, Alex, essa pergunta é muito legal. É. Agora a gente vai bem no momento ápice, que vai ser a gente fazer dar os exemplos. Eu trouxe hoje aqui para dar os exemplos dos bonequinhos na água. Sim. Por quê? Porque a gente pode constelar com bonequinhos na água, com bonequinhos direto aqui numa superfície, entendeu? Tem esse novo método, que é um método mais revolucionário, que é a constelação através das cartas sistêmicas e da mesa sistêmica. Ela é muito linda. As constelações já estão prontas. Nós, através do pêndulo, a gente primeiro faz uma meditação com a pessoa, tá? Para ela se conectar com toda a ancestralidade, com todo o sistema familiar dela. Assim que ela está conectada, porque é mágico quando você faz essa meditação, parece que dá para sentir toda aquela ancestralidade atrás da pessoa. Ela até muda o jeito dela, porque ela fica até mais forte. Aí eu peço para ela, de olhos fechados, ela vai e ela escolhe. Eu deixo essas cartas abertas, assim como um leque,
ela simplesmente vai com a mão e escolhe uma, normalmente até duas, porque senão fica muito forte, porque mexe muito. Aí ela escolhe 2 cartas e essas cartas caem justamente o que a pessoa precisa. É mágico. Já quero fazer. Um outro jeito é, a pessoa vem, eu quero fazer pela mesa. Então, aí eu conecto, né? Tem 2 lados essa mesa, só para vocês verem. Tem este lado. Legal. Ai, que legal. E tem este lado. Nossa, essa é perfeita, hein? É muito linda, né? Então, aqui a gente pode fazer uma limpeza. Eu gosto muito dela, porque a gente pode fazer limpeza vidas passadas, antes de você ser gerado. Sim. Sabe, uma coisa que tem muito que as pessoas não percebem. Eu tô grávida. Eu quero um menino, porque eu quero um menino, Nasce uma menina. Só que essa criança lá dentro, ela é uma menina. E ela já está se escutando. Menino, menino, menino. Dali já começa o primeiro trauma. Olha que loucura. E a gente não percebe, porque a gente faz isso, é natural pra gente. Só que aí já é gerado um trauma já na barriga, porque a criança sente tudo. Sim. De avós. Você ficou grávida? Pra mãe. Essa criança vai atrapalhar a sua vida. Criança tá lá absorvendo tudo isso. Então, essa constelação, a gente vai limpar esses traumas. Gemelar, vocês já ouviram falar? Isso a ciência já se rendeu que isso existe. Porque muitas coisas eles falam, não, isso não existe. Isso é imaginação. Mas já foi comprovado, já saiu no ultrassom, 2 bebês e de repente só um bebê. Sim. Quando a mãe está grávida gerando o filho, pode ter vários, não só 2, pode ter 3, 4, 5. E eles vão morrendo. E, vamos supor, eu lá, com os meus irmãozinhos lá, de repente eles começam a morrer. É a minha primeira dor, porque são os meus irmãos, eu amo eles. Eles são meus companheirinhos aqui dentro. E eu vejo eles morrendo. Então, já é uma outra dor. Aqui a gente limpa também. Bem legal. E a gente pode limpar todos os traumas na primeira infância, adolescência, a vida adulta. E a gente coloca o pêndulo indica, que nem aqui. E ele é diferente da mesa radiônica, porque a hora que ele chega na carta, ele faz círculo, aí ele faz o reto para falar. Ele mostra de um jeito maravilhoso. Deixa eu ver se aqui deu bem certo. Ele vem, ele faz um círculo e ele fica reto para dar o ok. Se não faz isso, não é. Porque, às vezes, a gente na mesa radiônica, às vezes a gente acha que é alguma coisa, às vezes não é, né? Sim. E se não é, não finaliza fazendo o círculo e dando na lateral. Entendi. É muito lindo. Bom, aí também tem esses que são as cartas de cura. Pega dá para ela, para você mostrar. Não, dessa daqui, das cartas da cura. Essa aqui são outras? Essas aí são as constelações. Ai, que lindo! Essas são as constelações. E essas daqui são as cartas de cura. Que nem a gente tem do amado Mestre Saint Germain. A gente tem do quadrado mágico. E cada uma tem aqui a cura. Essa aqui, então, é diferente dessa aí. Essa é a constelação. Ai, que maravilha. É lindo, né? É lindo. Aqui, Arcanjo Miguel. Olha que lindo. Nosso amado e querido Arcanjo Miguel. Tetragramaton. Então, tem vários e vários que ajudam. O treta, só para falar que é um gráfico, né? Um gráfico, isso. É um símbolo sagrado que a gente usa muito, tanto em mesa radiônica, como também na constelação. Porque essa aqui é chamada mesa sistêmica. Sim. Metatron. O grande Metatron também está presente. Muito, muito, muito linda. Muito linda, né? Apaixonada. E agora eu vou falar dos meus bebês, os bonequinhos na água. Assim, a pessoa vai lá constelar.
Sim. Aí fica só eu e a pessoa. Aí ela se identifica, eu peço primeiro, escolha um bonequinho para ser o seu representante. Vamos dar o exemplo que ela escolhe esse. Aí eu peço para ela colocar. Hoje eu trouxe uma vasilhinha pequenininha, só para dar um exemplo, porque quando eu faço a vasilha maior, para os bonequinhos andarem mais, porque é incrível, gente. O bonequinho, ele anda, ele vira a cara. Quando, sabe quando tem conflito? O bonequinho vem, daqui a pouco ele chega, ele vira, sabe? Ele Sim. mostra. É como a constelação presencial. Já fiz essa também. Ele se afasta, ele repulsa, ele vira, eles se aproximam, entendeu? Então, aí a pessoa vai colocando tudo o que ela quer constelar. E conforme ela vai falando, eu vou sentindo, eu sempre peço para a pessoa escolher o boneco. E é a pessoa que coloca. E nessa constelação, o que a gente vê? A gente vê a velocidade que os bonecos andam, como eles andam, se eles se olham, se eles não se olham. É simplesmente maravilhoso. A pessoa querendo prosperidade, a gente pode pôr prosperidade. Tem filhos, bebês, abortos, exclusões, tudo a gente pode constelar. Uma casa. Ai, o meu sonho. Ter uma casa. Casar, Sim. eu morar, meu namorado, a gente casar e a gente ir lá, porque a minha família, ninguém casa. Ninguém tem nada. Então, antepassados, eu só estou dando exemplo, assim, só para ver. Olha, aqui tem o Espírito Santo. Ai, que lindinho. O Espírito Santo. Tem também que é um anjo grandão, mas ele não coube, no fim eu não trouxe, ele é lindo, ele tem as asas assim, abertas. Então tem vários tipos, tem bonequinhos, bonecões, criancinhas, olha que bonitinho. Ai, que Uma graça, fofinho. né? E todos, e cada um tem um jeito, e é libertador. Essa chave significa o quê? Essa chave pode ser tudo. Tô me sentindo presa. Vamos abrir? Quero comprar uma casa, quero comprar algo. Esses daqui, Lia, eu coloco no final da constelação, que seria algo para dar de força para a pessoa. Sim, entendi. Entendeu? Então, a pessoa, isso eu uso muito. O amor. Tava de olho nele. Tava de olho nele? Nossa, é um dos que eu mais uso. É a espiritualidade e o amor. E aonde tem a saúde aí? A saúde, eu não trouxe. Você não trouxe? Porque eu trouxe esse... Porque são muitos bonequinhos, Sim. né? Não dá para trazer todos. Esse daqui é uma oração, uma bênção, te abençoando a sua nova vida, abençoando o seu novo trabalho, o seu novo carro. Uma coisa importante, gente, os nossos amados pets. Isso, E eu percebi aqui que tem esse não. Não e o sim. Muito obrigado, Alex, por ter falado isso. O sim é uma palavra primordial da constelação. Enquanto você não aceita todos os seus traumas, enquanto você não aceita a vida como ela é, aceitando seus pais com os defeitos e tudo que eles são, dizendo o sim, a sua vida não vai para frente. Você não nasceu na barriga errada. Os seus pais foram os perfeitos para você. E você tem que entrar naquele lugar. Você é pequeno. Perto deles. Se você quiser continuar vibrando não. Eu sou maior porque o meu pai, ele bebia, ele batia na minha mãe. Meu pai matou, roubou, meu pai fez tudo.
eu não quero ser igual ao meu pai. Enquanto você continuar falando não, as chances de você fazer o mesmo que o seu pai é gigantesca. Nossa. Forte, né? É gigantesca. Bem legal. Certo? Ai, meu Deus. É forte, né? E tá tudo no nosso sistema. Tudo. E essa aqui, porque você mostrou aquela, que a diferença tá. dessa? E essa Porque aqui eu essa- fiquei curiosa de Deixa entender eu qual que é mostrar. essa. Porque lembra que eu falei assim, que a gente escolhe, a pessoa pode escolher as constelações, Sim. ou escolhe pelo pêndulo. Aqui são constelações prontas, que tem da gemelar, tem das vidas passadas, tem da adolescência. Aqui tá todas, porque cada uma tem o seu número. Mas eu observei que parece que é uma oração, alguma coisa que você fala uma- na hora. E a pessoa vai repetir. Ah, isso que eu queria entender, porque... E essa constelação é muito legal, legal de você ter falado isso, porque é assim. Vamos supor que ela escolhe esta constelação, que eu não sei qual que é. Vou dar um exemplo. Posso escolher uma lâmina ali só Sim, para claro, sentir, quem sabe aparece sim, alguma... Sim, com certeza. Tem mais ali, não sei se Sim, você quer. mas não, assim, Essa essa aí. aqui eu já tô mexendo já faz um tempo. Vamos lá. Vamos lá. Como a gente gosta muito disso, né? Só para sentir, né? Ok. Olha isso, que lindo, Lia. Jura? Conexão espiritual com irmãos e avós no nascimento. Aí, a gente fala assim, olha, a gente vai fazer essa constelação Sim. para você. Eu vou começar só o início. Meus amados irmãos e avós, eu olho para vocês agora. Eu falo isso. Você de olhos fechados na minha frente. Antes da gente vai fazer aquela meditação e você vai repetir. Isso está sendo gravado. A diferença dessa meditação é essa, porque você vai levar para casa essa gravação e você vai ouvir por 7, 14 ou 21 dias. Tudo depende de qual constelação que é. Entendi. Então, essa cura é quântica. Essa cura, ela reverbera muito, porque você vai repetir esse processo por esses dias, entendeu? Ai, amei. Você já tinha me comentado a É respeito. muito lindo, né? Você já Mas tinha quando falado. vê, é mais legal, né? Mas são cartas, assim... Lindíssimas, né? Quando eu peguei nela, eu senti uma E vibração... você viu que coisa linda essa daí, né? A voz. Eu sou extremamente ligada na minha vozinha, que É? já se foi. Nossa, posso depois fotografar e sentir, assim, fazer essa... Claro, meu amor. Nossa. Eu não daria para outra pessoa, mas para você eu tô. Sobre Porque se é outra pessoa, eu acho que não ia ser uma boa. Mas para você, como você é mega espiritualizada, como você ama constelação, com certeza. E tem o lado da frente e o verso. É, eu vi. E eu amo a E oração, você, né? se você for fazer, você grava. Eu vou fotografar. Repete. Legal. E você repete essa daí, como é com os irmãos e avós, você vai repetir por 7 dias, Lia. Sim, porque eu sou filha única, mas tem uma história aí Então, mas às de vezes crianças você tem que não nasceram. irmão que você não saiba. Não, eu tenho da parte do meu pai, mas que também não tenho ligação. Então, Isso. assim, aqui tá muito os irmãos aí que não estão aqui presentes na minha vida. Faz sentido. Faz muito sentido. Você tá entendendo, né? Constelação familiar total. Não é? Ok. Nós falamos quais tipos de constelação, né? Então, agora... Opa. É você que fala. Não, é você que pergunta, né? Existem outras formas de constelar. Ah, já falou. Agora você veio com a pergunta... Quais os assuntos que podem ser constelados? Muito legal. É assim, antes as pessoas chegam em casa e fazem a pergunta, o que eu posso constelar? Nós podemos constelar tudo. Tudo. O que eu sempre faço antes de começar a constelação? A gente tem uma conversa, eu acolho, o acolhimento é primordial, né? Aí a pessoa se tranquiliza,
E essa é a pergunta-chave. Qual é a sua maior dor hoje? Não é 3 anos atrás. Hoje. Gente, hoje. a constelação sempre, sempre é o momento. E aí a gente pode constelar, por exemplo, eu posso falar assim, olha, eu quero constelar o amor. Ah, eu quero constelar prosperidade, eu quero constelar minha mãe, porque a gente também pode constelar pessoas, não é? A gente não pode interferir em certos assuntos, porque seria como um obsessor. Entendeu? Não, A gente pode colocar ela no campo para soltar bloqueios, mas nós não podemos falar assim, usar falas para ela numa constelação em Sim. grupo e mandar ela falar. Isso não pode. Foi ótimo você ter falado isso, mas o que eu quis dizer foi o seguinte, eu constelar eu e minha mãe para a união, porque, eu não me dou bem com a minha mãe, eu quero constelar. Então é isso. Tem muito, Sim. muito. Você não imagina a quantidade que tem. E foi legal porque a gente falou as duas coisas. Primeiro, eu vou constelar a cura de relacionamento com a minha mãe, e outra, eu não posso constelar ela sem a permissão dela. Sim, ela que tem que estar lá. sim. Então, esses dois Sempre, fatos são gente, importantes. Isso é uma coisa muito importante. Nunca se constele ninguém que não queira. Isso é invasão. Sim. Isso a gente está invadindo o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Não adianta nada, a pessoa não quer. Sim. Se a pessoa não quer. Diferente de uma mãe que tem um filho que está com algum problema, vamos falar um problema de saúde no filho. Ela é a mãe, ela é a responsável. Ela tem enquanto é criança. Sim. Depois de uma idade, ele já sabe decidir, um adolescente. Ele que decide por ele, entendeu? Mas vamos supor que se o filho está internado, no estado ruim, ela pode constelar. Sim, ela é mãe. Tá. A mãe ou o pai, né? A gente fala tanto da mãe, né? Mas o pai também. E o que acontece após a sessão de constelação? Ai, é lindo, lindo. É. Acontece tudo. Eu tô tendo uma aulona aqui, né? Sim, sim. É assim. Quando começa a constelação, já começa a reverberar naquele momento para a pessoa e para todo o sistema familiar. É muito interessante, eu escuto relatos em que... Porque a mudança é tão grande, não é só uma mudança, vamos falar, ali naquele momento, é sistêmica, vai para o sistema familiar. É uma cura energética. Sim. Aí, olha, eu vou dar um exemplo para vocês que já aconteceu na constelação. A gente fez a constelação e a gente colocou vários familiares, entre eles o avô e a avó. A pessoa foi embora, ela mandou um áudio para mim, que no dia seguinte ela encontrou com a avó simplesmente olhou para ela e falou assim, nossa, eu estou me sentindo tão bem hoje, eu estou tão leve, eu não sei o que está acontecendo. Então, isso são mostras do poder da constelação. Isso não é só aqui no sistema familiar. Essa cura é gigantesca. Ela reverbera em todos os antepassados. A gente não sabe até quantas gerações de antepassados lá atrás a gente está ajudando. Entendeu? Então, é uma coisa muito, muito grande. Eu tenho experiências de pós-constelação, de maravilhas que aconteceu comigo. Então, por exemplo, eu tenho experiência, ele não tem, mas no sábado ele vai ter, né? Porque a gente verdade. tem constelação sábado agora, né? Verdade. E aí ele assim, e foi muito legal, porque assim, a gente tá falando desse tema, eu falei assim, essa semana é a semana da constelação. E eu tô super animado, muito E você animado. vai participar do grupo. Ele falou que já quer entrar É dentro. verdade, então. você vai trabalhar, com certeza. Com certeza. E agora sou eu, né? De quanto em quanto tempo podemos fazer a constelação? Isso é uma pergunta bem legal. Como eu estava falando, isso reverbera muito, é muito forte, porque isso pode acontecer, não tem um tempo certo, pode já acontecer imediato, na semana que a pessoa fez a constelação, ou não, daqui a um ano. A pessoa fez uma constelação lá em 2022, falou, caramba, hoje que deu. Sim. Então, às vezes demora. Cada sistema familiar é único.
O seu sistema familiar é um. O seu é um. O meu é um. Sim. Então, não tem uma regra. E quando que eu posso constelar? Como esse processo de reverberar é muito grande, eu peço pelo menos um mês a pessoa não fazer a constelação. Deixar toda essa energia aí reverberar. Aí depois de um mês a gente pode constelar, mas outro assunto. Deixa aquele assunto que a gente viu primeiramente, a gente deixa ele ali agindo. Entendi. Mas depois de um mês a gente já pode constelar. E eu sei que essa questão, ela não está dentro das nossas perguntas, mas assim, então, de certa forma, não existe um tempo, um momento, ou eu posso simplesmente chegar e falar, olha, eu quero fazer a constelação. E não existe você chegar, não tem como sentir, tipo, você não pode fazer. Não, pode tranquilamente. Todos. Entendi. Todos podem e pode ser qualquer momento. Eu Certo. só peço esse um mês de uma constelação para outra porque ela é muito forte. Não necessariamente porque você não está sentindo agora que ela não esteja acontecendo. Ela está acontecendo em outro lado. Então Entendeu? eu posso chegar também e dentro da constelação eu posso sentir algo como eu posso não sentir nada. Sim, é isso que eu estava falando. Entendi. Acontece na semana. Aí tem casos que falam, essa constelação não adiantou nada. Por exemplo, tem pessoa que fala, eu não gostei nada dessa constelação. Mas isso eu acho que é em todas as terapias, né? Aí acontece lá depois de um ano. Aí eu falo, puxa, e não é que estava certo? Entendeu? Porque eu tô vindo como uma pessoa extremamente leiga, Sim, né? Porque, Isso é ótimo. Aqui Isso foi é ótimo, porque você é o leigo, eu, assim, não sou consteladora, mas participo. Sim. Então, eu tenho experiências legais, não tanto minha quanto de pessoas do grupo, porque aconteceram coisas extraordinárias que foi visível que realmente aconteceu. Então, ficou muito legal, porque eu não conheço, eu sou uma... Como é que fala mesmo quando a gente entra no campo? Que a gente está ajudando ali. Representante. Eu sou representante e você é uma consteladora. Ficou perfeito para a gente entender um pouco de um do outro. Nós constelamos aqui, né? Sim. Queira ou não queira. Vários momentos houve pequenas constelações que a gente chama, não são uma constelação, e sim um exercício sistêmico. Sim. Que é tomada de consciência. Quando tomamos consciência de certas coisas, a gente já está fazendo uma constelação. É tanto que eu acho que a constelação essa semana foi muito forte, porque daqui 2 dias a gente vai estar com um grupo constelando. E aí eu falei, nossa, olha que intenso. Nossa, eu tô super... É muito legal. Lindo, né? E como o pessoal ele pode entrar em contato com você? Você tem rede social, tem o WhatsApp? Legal. Eu tenho o Insta, @ericaFF_terapias. Legal. O meu celular é o 997473192. Perfeito, já quero. Mas já quer, né? Mas a gente também vai deixar na descrição depois os seus contatos. Legal. Depois a gente vai deixar direitinho também. Eu agradeço. E uma pergunta, né? Porque como eu não conheço, sou bem leigo nesse sentido, há um mundo afora. Você tem indicação de filme, série que possa ajudar para que eu e outras pessoas também entendam melhor? Ótima pergunta, meu amigo. Sim, tem uma série que eu indico muito. Todas as constelações que eu faço, ou eu falo no começo ou no final, eu falo da série Uma Nova Mulher, da Netflix. É bárbaro. É linda, ela é curtinha, não é uma série grande, tanto que vai ter a 2ª temporada. Que eu não vejo a hora de acontecer. Vai estar já vindo a 2ª temporada. Tomara a Deus que ela venha logo. é ótima e ela aborda a constelação como ela é. Porque não é mágica. Assim, eu tenho um tratamento, eu tenho um problema de saúde, eu vou parar com tudo. Não, você tem a constelação, você faz a constelação e você continua o seu tratamento. Sim.
Tem desenhos animados da Disney que são maravilhosos. Encanto, super recomendo. Sim. Viva, a vida é uma festa, super recomendo. Soul, muito legal. Todos abordam da constelação familiar. Com certeza. Bem legal, né? Eu já assisti a série da Uma Nova Mulher, né? Isso. É muito legal. Primeiro porque a história é muito legal, porque são 3 mulheres que são amigas e cada episódio mostra uma constelação, já começa a mostrar os antepassados. E aí é muito legal. Assim, se alguém quiser entender o que é constelação, tem que assistir. Sim. Tem que assistir. Vale muito, muito a pena. É série e ela é abordada de forma simples, né, Lia? Sim, é leve, né? É uma historinha muito legal. É. Então, esse é o Encanto, né? Isso. Eu já vi, mas eu não percebi nada. Vou assistir de novo. Nossa, você vai pra ter poder- agora uma nova outra visão. Uma visão Porque diferente. tem um Sim. excluído lá, É. né? Familiar. Aham. Lembra que eu falei lá no comecinho, uma das leis sistêmicas, a terceira, do pertencimento? Pertencimento, todos têm o direito de pertencer à família. E nesse desenho, eles excluíram O Bruno. o Bruno porque ele tinha um poder que É. era dele. Não tem como. Ele nasceu com aquele poder. E a família não gostava do poder dele. Então, o que a família fez? Porque ela não queria ver aquilo, excluiu o Bruno. E aí acontece toda a dinâmica no desenho. Sim. O que acontece? A família começa a se desestruturar. Isso estamos falando de um desenho, gente. É, tanto que as minhas netas cantam a musiquinha. É, muito Que legal tem até uma isso. música. Não falamos do Bruno, não, não. É. É muito Essa legal. é muito legal, né? Eu sei a música por causa das minhas netas. Ai, que legal, muito bom. Bom, nós finalizamos, né, minha flor? Ai, muito bom. Eu gostaria muito que você, como tem uma frequência de muito poder, de muita luz, finalizasse com a gente com uma energização aqui para agradecimento Sim. ao IMA, que é uma bênção, está sendo uma bênção nas nossas vidas. E agradecer a todos, mesmo. Antes de mais nada, eu agradeço imensamente a todos os nossos antepassados. Sim. Todos os antepassados daqui do IMA, que também fazem parte dessa egrégora. Agradeço imensamente essa corrente de luz que se formou aqui. Amém. Essa cura. Porque esse bate-papo, ele vai reverberar e vai ajudar certeza. muitas pessoas. Amém. Eu agradeço o acolhimento seu, Lia. Ai, Gratidão. Nossa, né, amiga? Você é assim, a minha amiga, a minha mestra, a minha confidente, você é tudo na minha vida. E eu falo de você sempre com muito respeito e você sabe disso. Sim, eu igual, né? Te amo. Também te amo. Alex, te conheço faz pouco tempo, mas você já é amigo, você já faz parte dessa egrégora. Eu agradeço Gratidão. por estar aqui, agradeço por vocês me convidarem nesse momento único. Sim. Agradeço todo o pessoal do IMA, as Sim. pessoas que estão aqui ajudando Maria, a gente, que sem Maria vocês... que está dando uma força pra Maria, gente. Muita gratidão. Sem vocês, A gente não ia estar aqui. nós Então não a gente tem que ter estaríamos agradecimento aqui. Agradeço a tudo isso aqui. Que a paz, o amor, a prosperidade e a leveza esteja com cada um de nós hoje. Gratidão. E por sempre, e para sempre. Que assim seja. Gratidão. Gratidão. Bate o sininho pra gente acabar. Muito. Vou fazer um brinde aqui. Ai, vamos Finalizando. fazer um brinde. Pode Gratidão. Ao IMA, gratidão ao IMA. Nossa, Gratidão, muita IMA. gratidão. Gratidão. Muito obrigado. E é isso. Foi muito legal, eu adorei. Eu também, amei. Adorei mesmo. Pra finalizar, né, coraçãozinho? E sábado estamos na nossa jornada, né? Vamos lá.